Opa, tudo bem, pessoal? Gênesis, muito obrigado novamente pela apresentação. Não, eu estou gostando de ver aqui, o pessoal já no início já fez perguntas, já temos dúvidas, isso é ótimo, isso é ótimo. Bom, pessoal, antes de eu entrar aqui nas dúvidas, né, a aula de hoje, o encontro de hoje, melhor dizendo, né, porque isso aqui, pelo amor de Deus, vocês sintam-se à vontade de me interromper a qualquer momento, né, fazer as perguntas e tudo mais. Né, se eu não tiver, que às vezes a gente fica aqui entretido fazendo a aula e tal, né, e aí alguém pode me avisa aí, pode abrir o microfone para a gente trocar ideias, né, que a aula de hoje justamente é a parte das aplicações. Bom, conforme o título do mini curso aqui a ênfase maior na PNAD contínua, mas igual eu adicionei umas coisinhas a mais que sempre são úteis e, enfim, são coisas que eu acabei juntando ao longo da experiência aí de mexer com essas bases de dados, tá? Bom, então, antes da gente começar, passar aqui para o Anderson Oliveira, né? Bom dia, professor. Fiquei com uma dúvida a respeito do início da aula passada. O do File funciona como um script, certo? Certo, Anderson, é um script. Assim como é, tá. Minha dúvida é, quando crio um do File para estimar um modelo multivariado, por exemplo, um conjunto de dados específico, e depois preciso trabalhar com outro conjunto de dados, é necessário ajustar o do File manualmente para incluir essa mudança? Então, Anderson, não sei se pelo visto aqui tu tem alguma familiaridade já com R, mas é a mesma coisa. Quando tu vai mexer com outra base de dados, né, para fazer o script direitinho, para abrir, fazer as mudanças e tudo mais, reestimar, tu precisa ajustar o teu do file, né, ou criar um novo, né. O bom do file aqui, que é mais ou menos o que eu estava querendo transmitir, por exemplo, eu estou estimando aqui um modelo multivariado, né, seja lá qual modelo for, bom, é uma linha lá da regressão, né? Então, pelo menos essa linha aí, tu já terias ela salva no teu do file, né? Então, para esse teu novo banco de dados, né, tu simplesmente corta e cola, né? Claro, tem que ajustar quais são as variáveis direitinho. Mas principalmente, claro que a regressão é uma coisa mais simples, mas principalmente o que a gente está falando aqui de manejo, vai com a base de dados, né? Como é que a gente fez um monte de buy sort no encontro passado, né? A gente vai fazer bastante agora. Como é que era mesmo que e aqui eu vou já falar na aula de hoje, né? Como é que eu identifico a de contínua, né? E aí tem algumas variáveiszinhas lá que são necessárias para tu identificar o domicílio. Então, essas coisas tu já vai ter salvo na tua do file antiga, né? Então, sei lá, quer fazer um trabalho hoje sobre desigualdade de renda domiciliar e amanhã tu quer ver alguma coisa sobre quais os domicílios que tem mães, né? Que tem filhos, enfim, morando em casa, para ver questão também de desigualdade. E aí, para identificar o domicílio, né, em ambos esses tipos de estudos, tu precisa usar lá o by sort, algumas variáveis que identificam o domicílio. Então, se tu tem um do file antigo, tu simplesmente corta e cola e tu consegue fazer a tua análise, né? Só para dar um exemplo assim do porquê que o do file é tão importante, né? Que é diferente de tu ter que clicar lá, tipo, o Excel, por exemplo, já que eu cliquei mesmo para fazer esse tipo de coisa, né? Como tu tem o do file, tu sabe exatamente o que tu o que fazer, né? Os passos, tá bem? Pelo menos um start inicial, tá? Anderson, por favor, se tiver mais dúvidas, pode prender o grito aí, os demais também. Bom, pessoal, começou a cair o mundo aqui, espero que a internet resista bravamente. Qualquer coisa, vocês me avisem aí, tá bem? Se travar, tá? Então, como está aqui, até botei um título mais genérico, né, de aplicações, porque eu vou falar um contexto mais geral e depois a gente fica na penalidade contínua mesmo, tá? Bom, então, começar falando assim o que são os microdados, né? A gente já falou um pouquinho na semana passada, mas é bom reforçar, né? Que tem aquela questão do R,
ali do próprio Python e tal, e o pessoal que mexe com microdados, não sei se é a maioria, mas uma boa parte, a maioria, mas enfim, utiliza o software do Stata, né? Porque ele é um pouco mais amigável para mexer com microdados, tá? Então aqui, né, microdados, então, são a menor fração de um dado coletado em uma pesquisa. Então, essas são as pesquisas que é domiciliar, né, que é do indivíduo. A base de dados é sempre cada linha é um indivíduo ou cada linha é uma firma, tá bem? É o mais agregado possível, né? É diferente lá de uma base de dados que tem a PIB, que tem a taxa de desemprego já calculada e tudo mais. E aí, claro, né, ele usa códigos numéricos aqui para identificar os indivíduos e tal, as firmas, né? Bom, e como eu já tinha comentado, né, essas bases de dados, por elas serem muito grandes, né, eu acabo necessitando de softwares específicos. Então, tipo, tu abrir uma base como a PNAD contínua, por exemplo, a RAIS, a GED, pelo Excel, é loucura, né? Ele nem, na verdade, ele nem abre, né? Porque é muita gente, né? São muitas linhas. Né? Então, ultrapassa a capacidade de análise do Excel, por exemplo. Né? E aqui, o interessante, né, é que os microdados são flexíveis. Então, o que acontece? Todo mês lá sai no jornal, por exemplo, a taxa de desemprego lá, né? Calculada por Brasil, no máximo, assim, vai ter Rio Grande do Sul, aqui, né, para o nosso estado. E aqui, com o acesso aos microdados, e aí, por exemplo, desemprego sai do CAGED, né, se é formal, é do CAGED, tu consegue calcular, por exemplo, para Rio Grande, né? Tu consegue calcular para Rio Grande, para Pelotas, aqui para os municípios da região, né? E tu consegue apresentar melhor a nossa realidade, que pode ou não seguir o que está acontecendo no estado, por exemplo, né? Que é o dado geral que a gente tem, ou mesmo no país, né? Então, é bem legal, né? Por exemplo, agora, acho que mais para o final do mês, saem os dados de educação, e aí, poxa, para ver como é que os nossos municípios aqui da volta, né? Como é que as nossas escolas estão desempenhando frente ao Estado, ao Brasil, né? Que a gente, o pessoal que já analisou, né? Já viu que tem, enfim, os dados do IDEB ali reduziram um pouco e tal. O pessoal está falando ainda de reflexo da pandemia e tudo mais. E aí é super interessante, né? Verificar a nossa realidade, né? Não confiar na média do Estado aí, né? Enfim, tá? Então, é por isso que microdados são legais, além de, claro, né, possibilitar aqui as análises multivariadas e tudo mais, as monografias, dissertações e teses de vocês, para a gente fazer trabalhos aplicados, tá? Eu acredito que todos estão aqui, pelo menos, se não, já não mexem com isso, já, que é o mosquitinho já mordeu, né? Então, realmente a gente que adora isso aqui, né? Fazer esse tipo de trabalho, enfim. Tá? Bom, os principais microdados do Brasil. E aqui, esses que estão aqui não é mera coincidência, a gente vai olhar um pouquinho por cima, mas nós vamos olhar um pouquinho de cada um deles, tá? Então, aqui o IBGE é o principal produtor dos microdados, né? Então, o IBGE tem a PNAD, acho que até 2015 foi o último ano dela, mas é como costumava o IBGE fazer esses mini censos, né? Porque o censo é de 10 em 10 anos, a PNAD era anual, e era para preencher, né, essas lacunas de como que a população está se desenvolvendo, entre esses 10 anos. Né? Acho que 2015 foi a última, e eu acho que desde 2012, né, confiram essas informações, tá? Não são muito bons de dados. Começou a PNAD contínua. A característica da PNAD contínua é que ela, se não me engano, são 4 trimestres, 4 ou 5, enfim, para alguns sempre é trimestre, porque ela passa a ser trimestral, tá? E ela, por 4 ou 5 trimestres, ela segue o mesmo domicílio, tá bem? Então, por exemplo, vamos supor, né, vem aqui em casa, eu sou entrevistado por 5 trimestres,
depois eu saio da amostra, né? E tem a, a amostra total tem sempre essas coisas, pessoas que estão sendo entrevistadas pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, né? Tem sempre essa movimentação, né? Mas o bacana que é o contínuo é justamente tu conseguir identificar o mesmo domicílio, né? Ou melhor, tu entrevista, né? O mesmo domicílio ao longo do tempo. Então, por exemplo, tem muitos artigos aqui que utilizam dessa continuidade, né? De manter esse mesmo domicílio, para fazer vários artigos científicos. Agora, por exemplo, com a enchente, eu sei que tem o Marco Aurélio, né, que é meu orientando de mestrado, ele quer ver, em função das enchentes, o que aconteceu com os rendimentos das pessoas. Lá quando deu a Covid, né, também, né, a questão de como que as mulheres, por exemplo, mães foram afetadas, né? Então, como tu tinha domicílios que estão sendo entrevistados ao longo do tempo, antes e depois de estourar lá a Covid, tu conseguia ver, né? Bom, tu tem o mesmo domicílio, né? Aqueles que têm mãe, os que não têm, né? Os que têm filho em casa, né? Os que não têm, para ver como que andou a coisa em função da Covid, né? Bom, aqui também é PNAD Covid, porque, claro, né, com a função do isolamento social lá, né, passou a ser por telefone, a amostra diminuiu bastante e tudo mais, né, então eles fizeram essa PNAD Covid. Além do censo, né, a POF aqui é Pesquisa de Orçamentos Familiares, para quem nunca ouviu falar, essa pesquisa é sensacional, né, orçamentos familiares, já está no nome, né? As famílias aqui entrevistadas, elas dizem tudo que elas gastaram, tudo que comeram também. Então, tipo, fazer análise de questão de dietas, de nutricionais, tem tudo aqui na POF, muito interessante. Eu já fiz alguns trabalhos sobre endividamento, por exemplo, que tem, se a pessoa está pagando o cartão de dívida lá do cartão de crédito e tudo mais, eu já fiz alguns trabalhos de endividamento, já fiz também sobre questão nutricional, né, com a POF. A PNS é a Pesquisa Nacional de Saúde, né, também super interessante, tem a questão todas as questões relacionadas à saúde, aí desde o IMC, que também já trabalhei com isso, como, enfim, doenças cardíacas, enfim, bem completa mesmo, muito legal, né? Bom, isso aqui é o IBGE, é o nosso principal, né? Deixa eu ver, tem uma mensagenzinha aqui. Tá. Bom, é o INEP, que é a parte de educação, né? É no Ministério da Educação. Então, o INEP vai ter anualmente o censo escolar, que ele faz e dá uma olhada nas escolas, né? Então, tem as características dos professores, né? Temos dos alunos aí, quantos estão matriculados, né? Alguma coisa de perfil dos alunos, mas não tanto de perfil, né? Mas da infraestrutura das escolas, aqui tem o censo escolar, é bem completo com isso, tá? O censo da educação superior, que a FURG tem que reportar também, é mais ou menos a mesma coisa que o escolar, só que para o ensino superior. E aqui a Prova Brasil e o SAEB, é que por um tempo chamou Prova Brasil, agora voltou a ser SAEB, eles têm essas coisas com nome, tá? Mas, basicamente, é de 2 em 2 anos, os alunos agora fazem para o segundo ano, principalmente para quinto, nono e terceiro do fundamental, aliás, quinto, nono do fundamental e terceiro do médio, os alunos lá de escolas, principalmente públicas, né? As privadas ainda não é censitário ainda, né? As públicas aqui eles fazem uma prova de matemática e português, né? E aí é bem legal, assim, que tu consegue avaliar, né, ao longo do tempo, como os nossos alunos estão saindo e tudo mais, né, em termos de educação básica, né, que, por exemplo, são os dados que eu utilizei na minha tese, né. Bom, tem também os dados do Enem e demais, né. Tudo da educação é com o INEP, tá? Bom, o DataSUS é para quem gosta de economia da saúde, tá? Então, hospitalização, enfim, doenças,
tudo por faixa etária, é desagregado por município também, é bem interessante. Tem muita coisa, né, no DataSUS. E aqui do Ministério do Trabalho tem a RAIS e o CAGED, né? A diferença entre eles é que o CAGED, ele é mensal, né? Então, cada mês ele dá o fluxo. Então, é tipo, quantas pessoas foram contratadas, quantas pessoas foram demitidas naquele determinado mês. E aqui, claro, né, quando a gente fala de contratação e demissão, é emprego formal aqui, né? Tem que ir só com carteira, tá? Para ver informalidade é só na PNAD, aqui em cima, tá? Na PNAD contínua, por exemplo, tem informalidade. Então, o CAGED é mês a mês, o fluxo, né? E a RAIS é anual, o estoque. Então, tipo, e a gente vai mexer aqui um pouquinho, né? A RAIS tem, sei lá, para o 3, vai ter todas as pessoas que trabalharam, por exemplo, no município de Rio Grande, também. E aí tem também questão socioeconômica lá, enfim, sexo, cor, idade, tarará. E amplamente, todas essas bases aqui, na verdade, amplamente utilizadas nos estudos científicos, tá bem? Bom, então vamos começar pelo início, né? Como eu havia comentado, a ideia aqui é a gente passar um pouquinho por cima, assim, né? Dar uns pitaquinhos só sobre algumas bases de dados que são importantes, né? Então, sei lá, tem bastante gente aqui assistindo, daqui a pouco a pessoa, pô, estou vendo penagem contínua, mas gostaria de trabalhar, por exemplo, aqui com a questão da produção de soja, tá? Que eu trouxe aqui, mas que na verdade o objetivo aqui é trabalhar com bases de dados que são oriundas do Excel, tá bem? Normalmente, DataSUS é base de dados de Excel, e também essas do Sidra, que é o repositório do IBGE, né? Então, para quem não está familiarizado, se tu botar Sidra, IBGE, vai ter direto ali, bem bonitinho, qual a informação que tu quer, ele já cria as planilhas pré-prontas ali, tu pode, pré-prontas, não prontas, na verdade, tu baixa e faz a análise no teu computador. Tá? É bem super amigável o Sidra. Tá? E aí eu baixei desse Sidra, né, a quantidade de soja produzida aqui em toneladas, né? Bom, o arquivo é do Excel, né, XLSX. Como é que eu abro no Stata? Eu tenho que digitar esse import Excel, né, importar do Excel. Aqui o caminho do arquivo, né? Claro, .xlx, que é para dizer que é o Excel, né? Aqui eu indico, eu não precisava ter feito, se só tem uma planilha na base de dados, não tem importância de preencher essa parte aqui, mas aqui o sheet é planilha em inglês, né? Então é a planilha da tabela, e aqui esse first row é para indicar que, olha, a primeira linha da tabela do Excel é, na verdade, o título das variáveis, né? O nome das variáveis, vai. E aí, porque daí o Stata ele já abre, opa, essa primeira linha na verdade, os nomes das variáveis, ele já identifica tudo bonitinho, tá? Bom, o que acontece? Tem uma variável aqui, COD, que a gente vai ver no próximo slide, tá? Que é o código do município, olha só. Tá aqui, ó, só para mostrar para vocês. Então, aqui eu simplesmente rodei o que estava ali, tá? Clear, import Excel e o browser. O browser, se vocês não estão lembrados, é essa tabela que está aqui, né? Que é tipo uma tabela do Excel mesmo, que mostra a base de dados que está carregada no estado. Tá? O que a gente tem aqui? A primeira linha, essa COD, ela é o código dos municípios aqui, né? Então, tem Alta Floresta do Oeste, Ariquemes, cada um desses municípios tem um código, tá bem? Que é fundamental para nós, porque o Stata, o Stata não, os softwares em geral, né? Eles são muito mais fáceis, ou acessíveis de manipular com números do que com letras, tá? Então, tem os códigos aqui do município, e aqui do lado, ó, tem a quantidade que foi produzida de soja em 2018 e aqui a de 2019, tá bem? Bom, o que aconteceu aqui é que o COD, ó, percebe que ele está todo em vermelho, e vermelho é que o Stata está lendo como letra, tá bem? E a gente não quer que o COD seja letra, o COD é número, né? Então a gente quer conseguir manipular.
Para transformar, ó, cuida como aqui é vermelho e aqui essa primeira linha, então passa a ser o pretinho normal, né? Que é, agora sim o Stata tá lendo isso aqui como um número, como deveria, tá? Que código que eu tenho que fazer, ou melhor, que linha de comando que eu tenho que fazer aqui é o tal do dstring. E aí o replace é só para substituir, tá bem? Porque lembra, a gente viu, vamos ver mais isso, né? Mas eu posso fazer o dstring, ou tirar do string, tirar de letra, e gerar uma nova variável depois dessa vírgula. Eu poderia fazer várias outras coisas, mas eu simplesmente escrevi o replace, porque, poxa, o código em vermelho não me interessa, né? Me interessa mesmo é o pretinho aqui. Então, ó, já tem uma mão levantada. Então, quando eu faço o replace, ele já troca aqui para número. Carolina, pode falar. Oi, professor, uma pergunta. Uma vez eu tive um problema, eu identifiquei que eu estava lendo uma variável e aí ela era para vir como texto no R. Ela era para vir como texto, que eu identifiquei isso depois, era uma chave com os dados norte-americanos, e aí o R leu como número. E aí eu estava manipulando o banco de dados, né? A primeira vez que eu estava mexendo nesse banco, e aí eu não estava entendendo, né? Por que eu estava pegando menos empresas. E aí eu consegui, entendendo melhor a base, né? Porque era a primeira vez que eu estava manipulando, eu consegui identificar isso, que era porque ele estava mudando, e aí ele estava tirando o 00 que tinha na frente do código, porque ele já estava lendo aquilo ali como número e não como string. Nesse caso, se eu quero, se existe algum tipo desse problema assim no Stata, alguma coisa similar? Ou ele sempre viu o número e já vai ler como string? Olha, cara, bem engraçado esse problema que tu enfrentou aí. Eu tenho que admitir que eu nunca passei por isso. Então, normalmente, o que é número, ele já lê como número mesmo, tá? Por exemplo, aqui as quantidades produzidas, ó, ele já entendeu que era número tranquilo, já desde o do início, né? Essa variável code é que eu confesso que eu não sei o porquê, mas ele sempre lê como string, tá? E aí tu precisa fazer esse comando. Isso que tu está me relatando, que precisava era um número e precisava que lesse como string, isso é engraçado, né? Eu estava usando um pacote específico do R para ler, porque era um banco de dados gigantesco, né? E aí não dava simplesmente só para. Nem a questão de importar como Excel, porque o Excel tem número de linhas limitadas, né? Acho que é 1.400.000 e pouco ali, você já não consegue ler. Então, ele estava salvo como CSV, e aí eu estava usando um pacote para ler. E aí era o código de identificação da empresa. E aí o código de identificação da empresa tinha 00 na frente, e isso é diferente. Por exemplo, se eu tenho 0017, é diferente de um número 1741, né? É diferente quando eu tiro o 00. E aí eu estava perdendo empresas nesse reconhecimento, aglutinando, alguma coisa assim. Mas eram empresas diferentes. E aí foi esse processo de, quando fazia a importação, dele não estar reconhecendo como texto, né? Ele estava reconhecendo como número e tirando 00. E aí eu tive que especificar que na importação, quando fosse ler aquela coluna, já era para ele ler aquela coluna como texto e não como número. Mas ok, entendi aqui que no caso aqui, mesmo que tenha, por exemplo, o código ali seja 0011, ele vai de toda forma, ele vai ler como 11, porque ele vai ler como número, né, quando eu importar. Então, é provável que esse 00 não vá aparecer, mas pela estrutura do banco de dados, isso daqui não seria um problema. Mas eu deixo aí também como comentário, quando vocês estiverem vendo essa importação, sempre fazer uma verificação, porque ainda mais quando é a primeira vez que a gente está mexendo com esses bancos, para ver se realmente a leitura foi feita de forma apropriada, né? Se você não está perdendo nenhuma informação ali, está tudo certinho. Essa parte de conferir sempre é fundamental. Até por isso que eu
tenho ressaltado bastante essa questão do browse, né? Olhar bem a base de dados para ver se as alterações estão realmente sendo feitas, para ver como é que está a tua base, né? Aqui, só complementando, né? A gente vai falar sobre isso, mas o que às vezes acontece é, por exemplo, eu boto o dstring replace para tornar pretinho aqui e ele não transforma porque tem algum erro na variável code. Né? Então, por exemplo, lá na RAIS aparece isso. Às vezes tem a classificação de ocupações, né, que é um monte de número, né? E às vezes tem algum erro e aí tu tenta fazer esse dstring e ele não faz porque, opa, tem umas letras aqui que, enfim, mas isso é um problema da base de dados, né? E aí tu tem que botar o comando force junto, que é para forçar. Aí, quando ele vê uma coisa que é string, que ele não consegue transformar para número, ele transforma em missing, né, em dado faltante. Tá? Mas, enfim, esse teu problema, tu vê, sempre a gente aprende alguma coisa. Nesse caso, eu nunca tinha enfrentado. Tá? Bom, dando continuidade aqui, né, o texto para string, do string replace, e aí, claro, né, não esqueça de salvar o seu trabalho ou de salvar pelo menos o do file para lembrar quando for mexer com os dados aqui de produção de soja, saber direitinho como é que ele, para ele ler em número. Tá? Bom, uma dica que é super importante, tá? O IBGE, ele atribui aos municípios brasileiros um código de 7 dígitos, tá? Os dois primeiros são sempre o da UF, né? Então, aqui a gente pode ver, tem o código, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dígitos. Os dois primeiros é o F, né? Que é o Rondônia, né? Rondônia é Bom, aqui tem, então, os códigos bonitinhos, né? O Rio Grande do Sul é o 43, cadê o 43? Estou achando aqui, aqui, o Rio Grande do Sul 43, tá? Só que tem um detalhe, né? Que nem sempre, mais as bases de dados mais antigas, o IBGE usava o código de município com 6 dígitos ao invés de 7, tá? E aí é um inferno para tu conseguir casar, né? Bom, como é que eu identifico o município que tem 7 códigos? Como é que eu passo ele para identificar quando tinha 6? Bom, por sorte, o que o IBGE fez ao botar com 7 dígitos foi adicionar um dígito a mais. Ou seja, é o mesmo código municipal, os 6 primeiros dígitos são idênticos, só que quando passou para 7, ele adicionou um dígito a mais, tá bem? Então, o que tu precisa fazer? Bom, é eliminar aquele último dígito, tá? Se tu eliminando aquele último dígito, beleza, conseguiu identificar por todo o tempo lá, por exemplo, o município de Rio Grande, desde do início até hoje, tá? Aqui eu dou essa dica aqui, né? Que é excluir o 7º dígito. Como é que eu faço isso? Eu tenho várias maneiras de fazer, tá? Mas eu ainda mantendo quando é string, ou seja, quando é vermelho, aqui, essa funçãozinha, que é o substring, né? Que ele diz o seguinte, ó, pega a variável code do primeiro elemento até o 6º. Eu quero que tu me retire esses primeiros elementos aqui, tá bem? Ou seja, deixou o 7 paradinho na, na variável code original, tá bem? Pegou só os 6 primeiros dígitos e chamou isso de code 2, tá bem? Então, esse code 2 é a variável que agora vai me permitir identificar, cada município vai ter 6 dígitos, e eu vou conseguir identificar o município, por exemplo, de Rio Grande, por todo sempre, tá bem? Ou em bases de dados diferentes também. Então, por exemplo, aqui a gente viu produção de soja tem 7 dígitos, mas sei lá, daqui a pouco uma outra base de dados, vocês queiram trabalhar, sei lá, com saúde, vê a produção de soja com alguma coisa de saúde. Às vezes pode acontecer da base de dados de saúde ter um município só com 6 dígitos, tá bem? Então, a ideia é essa, transformar para 6. Carolina, pode falar. Professor, a gente tem uma pergunta aqui no chat. Esse pareamento que o senhor está falando, ele só se faz em alguma análise temporal ou é em qualquer análise? Não, então, Márcia Luiza, né? Então, Márcia,
aqui, essa transformação de 7 dígitos para 6, ela só vai ser relevante se tu tiveres, em 2 casos, né? Uma, se tu quiser analisar ao longo do tempo, porque base de dados mais antigas era com 6 dígitos, tá bem? Então, tu precisa passar para 6 para ter certeza, que tu vai conseguir identificar, por exemplo, o Rio Grande em todos os períodos, tá? Isso é uma. E a outra, que mesmo que tu esteja trabalhando com dados, vamos supor, de 2024 aqui, pode acontecer que alguma outra base de dados que tu venha utilizar, sei lá, questão de saúde, da escola, enfim, né? Outras bases que identifiquem o município também só com 6 dígitos. Tá? Então, quer dizer, vai depender da tua base de dados. E aí, por exemplo, tu abriu aqui do IBGE a produção de soja, que é município com 7, transforma para 6, e aí tu consegue parear com a outra base de dados lá da saúde, por exemplo, onde o município está identificado com 6 dígitos. Tá bem? Então, é nesses 2 casos. Bases de dados diferentes e a mesma base, mas ao longo do tempo. Muito provavelmente tu vai enfrentar esse dilema, vamos chamar assim. Tá? Bom, para saber, por exemplo, qual o código é o município, por exemplo, de Rio Grande e tudo mais, se tu botar no Google ali, IBGE, código Rio Grande, né? Ele tem um site específico que tu digita o nome do município e ele aparece o código e tu pode baixar também. Eu acho que esse DTB aqui, 2018, é a divisão territorial de 2018, né? Deve ter a mais recente, onde vai ter lá os nomes dos municípios e os códigos, tudo bonitinho, o mais atual, né? Mas sempre lembrando que existem bases que é com 6 dígitos, tá bem? Espero que eu tenha respondido, Marcelo. A Camila está digitando também, não? Bom, enquanto vocês vão digitando aí, eu vou dando continuidade aqui, né? O CSV, base CSV, que era o caso da Carolina Magda aqui, né, que ela falou. Bom, CSV, principalmente as bases de dados do INEP aqui, né, da educação, e vocês vão ver que não é tão... essa aqui eu acho que é a mais difícil, a mais chatinha de trabalhar, é essa da educação, tá? Bom, aqui eu trouxe como exemplo para vocês o SAEB de 2017. Lembram lá? O SAEB, ele tem as provas de português e matemática e tem perguntas socioeconômicas para os alunos, perguntas para os diretores, para os professores, enfim, é super interessante essa base de dados aqui, tá? Esse tipo de base, né, a CSV aqui, o meu melhor amigo, e aqui já se acostume quando tem o dicionário também vai aparecer na PNAD contínua, é o tal do dicionário. O que é esse dicionário? Deixa eu ver se eu tenho aqui o dicionário. Eu tenho aqui uma parte, tá? Mas só para... o dicionário é o que vai me dizer todas as variáveis que eu tenho e o que... Vamos botar aqui mesmo, né? Olha só, aqui a taxa de resposta Q001. Essa aqui é a primeira variável do banco, tá? Ou pelo menos do questionário, né? Que antes tem lá a identificação da escola e tudo mais. Bom, a primeira pergunta é qual é o seu sexo? É o aluno que responde, tá? E aí o que vai acontecer? E esse é o chato da base de dados da escola. Quando a resposta for letra A, significa que é um menino. Quando a resposta for letra B, significa que é uma menina. Tá bem? Aqui, ó, qual é a sua cor ou raça? Aqui, ó, o A é o branco, B é preto, C é pardo, D é amarelo, e assim por diante. Tá? O teu browser, né? Aqui é uma foto do browser, né? Quando tu abrir essa base de dados, vai ficar então literalmente a sopa de letrinhas, tá bem? Que é todas as variáveis são string, podem ver que é em vermelho, e aqui eu tenho o A, que é os meninos, e o B, que é as meninas, tá bem? Bom, e aí eu preciso transformar cada uma dessas variáveis aqui em número. E eu preciso que, sei lá, eu posso dizer, né? Aqui eu posso escolher, por exemplo, eu quero que o menino seja 1, normalmente dummy, né? Variável dummy a gente chama 1 é 1 e o outro é 0, né? 0 seria a minha base, né? Então, 1 para os meninos, pode acontecer, né? Eu quero que 1 seja os meninos e 0 as meninas. Ou o contrário, eu tenho essa liberdade de dizer o que eu quero que seja 1, o que eu quero que seja 0.
Aqui, categórico, bom, eu quero que, sei lá, o branco, né, que é o A, seja 1, o preto seja 2, o pardo 3, o amarelo 4 e assim por diante. Tá? Eu tenho essa liberdade. Ou eu posso... meu objetivo é trabalhar com dicotômico aqui também para questão de cor ou raça. Então, eu quero que, sei lá, 1 seja o branco e 0 caso contrário. Eu também posso indicar isso para o Stata, tá bem? Bom, voltando aqui, para abrir os dados, import, de novo, import, só que aqui é o delimited, né, que é delimitado, esse CSV é delimitado por, está aqui no nome, né, separado por vírgulas, né, então como é uma base de dados delimitada, aqui o caminho, esses arquivos, tá, pessoal, TS, aluno, quinto F, amostra.csv, vocês vão receber aí por e-mail, tá, inclusive eu esqueci de mencionar, mas eu passei aí para vocês, tá, para repassarem para quem está assistindo, tá? Bom, então tá aqui, né, um monte de pergunta e tudo com essa sopa de letrinha eu preciso transformar cada uma das variáveis em número. Como é que eu faço isso? Bom, aí, lembra que eu falei que era chatinho, né? Eu preciso, primeiro, confirmar no dicionário o que cada variável, o que cada resposta significa. Ó, vai dar 1 até a 51. E aí eu preciso, e aqui eu faço bem passo a passo, para não incorrer em erro, né? Porque imagine o seguinte, né? Errou na leitura da base de dados, cara, toda a tua análise tá com problema, entendeu? Então, o que eu faço aqui, ó? O encode é a mesma coisa que o dstring, tá? Então, é transformar aquela variável, o Q001, que é do sexo, né? Em uma nova variável que se chama variável, tá? Então, eu estou ó, pega essa sopa de letrinhas aqui, o A e B, que é menino e menina, e transforma numa nova variável, tá? Eu deleto a variável original e dou um tab nessa variável, tá? No que eu dou o tab, eu, olhando o dicionário, sei que, ó, o homem é 1, se a variável for 1, e o homem é 0, se a variável for 2, tá bem? Então, ele transformou. Quando eu faço esse comando aqui do encode, ele transformou tudo que era A em 1 e tudo que era B em 2, tá bem? E aí o que eu estou dizendo é o seguinte, ó, o 1 é o homem e o 2, que é o B, né, são as meninas, na verdade, tá? Percebem que aqui eu gerei uma variável homem. Por quê? Porque eu quis. Eu podia ter gerado uma variável mulher e feito exatamente o contrário, né? Chamado de 1 quando a variável fosse 2 e 0 quando a variável fosse 1, tá? E aí eu dropo essa variável. Por que eu faço isso uma por uma? Porque pode acontecer, e aqui no dicionário não apareceu, acabou o espaço, né? Mas pode acontecer, ó, percebam que aqui tem células vazias, né? Eu tenho que tomar muito cuidado com os missings das variáveis originais, tá? E aqui na base de educação, pode acontecer de ter missing, que é essa linha vazia aqui, mas pode acontecer também de ter tipo um erro da base, que aparece asterisco, tá bem? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com missings e asterisco aqui nas bases de educação, tá bem? Por isso que eu faço uma a uma para identificando onde é que tem missing, onde é que tem asterisco, porque se tiver asterisco, tá? Se tiver algum erro na base lá, o Stata, no momento que eu faço esse encode, ele vai ter o 1, que é o homem, o 2, que é a mulher, e como ele não sabe o que é o que, ele vai chamar o asterisco de 3. Tá bem? Então, por isso que eu tenho que analisar uma a uma com muito cuidado aqui. Tá bem? E para eliminar esse asterisco aí, que é um erro da base, esse troço é um missing. Tá bem? Dito isso, e aqui de novo, né? Destacar a importância do file. Cara, eu abri os dados, sei lá, de 2019, tá? De 2 em 2 anos. Então, 2021 tem um novo SAEB. Eles fazem algumas alterações, tá? Eles fazem. Mas, né, dadas todas as condições normais de temperatura e pressão, não muda muito. Então, é praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V do ano anterior, tá bem? Dá uma olhadinha no dicionário, vê o que foi alterado ou não, e toca a ficha no próprio do file, tá bem? Que ele vai abrir tanto, sei lá, o 19 como o 21, tá bem? Se não tiver nenhuma alteração,
tá? Essa é a dica que eu dou aqui para mexer nessas bases de dados. Bom, bases que são arquivo de texto, né? Os TXT. E aqui já entrando aqui na PNAD, RAIS e CAGED, é tudo TXT, tá bem? Aqui tem os links aqui para vocês acessarem as bases de dados. E aqui, tanto na PNAD como no RAIS e CAGED, vai ter os dicionários, tá? A diferença é que no RAIS e no CAGED chama layout, tá? Mas é para dizer a mesma coisa. O que é cada variável, qual é que é a descrição, né? Por exemplo, tem faz escolaridade, o que significa 1, 2, 3, 4, né? Tem a descrição bem completinha do que é o quê, tá? De novo, import delimited, né? O comandinho. Aqui, quando é texto, é ponto e vírgula, por isso que eu tenho que indicar o delimiter, né? Tipo, lá no CSV eu não preciso, porque o padrão já, o default, como se fala, né? É o vírgula, então eu não preciso indicar. Mas aqui, como é ponto e vírgula, eu preciso indicar para o estado, tá? E aqui, ó, RAIS Rio Grande, eu limpei a RAIS, deixei só Rio Grande, para a gente poder brincar nela, tá? E aqui o browser para ver o comandinho. O que acontece, tá? E a gente já falou isso semana passada, mas aqui no Brasil a gente usa 3,5, né, para usar para 3,5, e nos Estados Unidos é 3,5. E aí o stata, como é vírgula, ele entende como string, tá? Tem aqui, ó. Espero que não fique muito confuso, mas olha só, não figura de cima aqui, ó. É o valor da remuneração de dezembro. Aqui, bom, esse cara não está trabalhando em dezembro, mas é tudo 000 e vírgula, tá vendo? Ó, isso aqui, ó, 1.201,16, tá? Remuneração em termos de salário mínimo aqui, aqui, ó, por exemplo, tempo de emprego, tá tudo como vírgula, porque foi preenchido como por brasileiros, né? E eu tenho que dizer para o Stata, olha, Stata, é o seguinte, onde é vírgula, na verdade, é para ser ponto. E aqui percebam, ó, aqui em pretinho, ele já leu como número, então aquele monte de zeros, ó, já virou zero. E aqui esse monte de zero antes do 1201 virou 1201.16, tá bem? Então aqui ele está interpretando como número, como deveria. Ó, tempo do emprego também, ó. Tá bem? Eu deixei as variáveis originais aqui para vocês verem as diferenças, tá? Bom, como é que eu faço isso? E aqui eu além de fazer o dstring, tempo do emprego, eu gerei uma variável, que é o tempo de underline n, que é para dizer que é numérico, né? Underline numérico. E esse comandinho dp, é aquele, opa, onde tu vê uma vírgula, tu bota um ponto, tá bem? Esse é o grande segredo aqui para transformar essa base de dados brasileira, né, em uma coisa que o Stata lê em número, tá? Bom, e aqui eu já tinha até comentado disso, né? A ocupação, aqui CBO é a Classificação Brasileira de Ocupações, né? A classificação de 2002, que aparece, ela vai estar em vermelho. Por quê? Porque é um erro da base, existe esse dígito aqui, 00-1, que ele não, tu manda ele ler como número e ele não vai ler, porque tem um traço aqui, né? E aí eu preciso digitar esse comando force, tá? Aí ele, ó, onde tu ainda lê alguma coisa string, tu põe como missing. Percebam o cuidado que tem que ter para usar esse comando force, porque se tivesse alguma coisa, sei lá, um ABC, não sei, alguma coisa que fizesse algum sentido, ele iria transformar em missing igual, tá bem? E aqui tem o que identifica bairros e tal, né? Aqui eu até tirei da coisa, né? Mas aqui, ó, CBO, ocupação, ó, ele leu como string porque tem aquele erro da base mesmo. Tá bem? Bom, aqui eu optei por manter as variáveis originais, mas uma vez substituído, não tenho porque posso simplesmente deletar elas, né? Fazer o drop, né? Drop, e aí o nome das variáveis que eu quero que não apareça mais no banco. Tá bem? Bom, o que mais sobre texto, né? Grande parte das pesquisas de cunho social do IBGE são em arquivo TXT, censo, PNADs, né? PNS, POF. A grande importância é justamente dessas variáveis, tanto o TXT como lá a questão da educação, é a importância do dicionário na hora de abrir os dados, tá bem? Então, o dicionário vai ser o melhor amigo de vocês em grande parte das bases de dados que vocês vão querer analisar. Bom, aqui já entrando um pouquinho na PNAD contínua, né?
como é que eu acho os tais dicionários, tá? Aqui é o site normal da PNAD contínua, tá? Clicando na abinha aqui nessa menu na esquerda, não sei se vocês enxergam a minha flechinha, né? Esse menu na esquerda vai ter escrito microdados. No que tu clicar, vai abrir essa tela. E aí tem aqui em documentação, clicando em documentação, vai abrir esses arquivos aqui, essa pastinha, vai com os arquivos. E aqui, todos esses arquivos aqui têm a sua importância, tá? Então, chaves PNAD contínua, a gente vai usar daqui a pouco, é o que vai permitir que eu identifique domicílios. Definição das variáveis derivadas, o que acontece? Graças ao bom senhor, o IBGE tem pena dos réis mortais e ele, bota o questionário aplicado lá na base de dados, põe tudo bonitinho lá, o que o cara respondeu e tudo mais. Só que no final, ele coloca essas variáveis derivadas, que é, por exemplo, tu vai perguntar a escolaridade de alguém, na maneira que é do questionário, está dando sim ou não. Se a pessoa diz sim, ela responde qual é a série e tudo mais. Só que se a pessoa diz não, pula um monte de questões e depois é que se pergunta, olha, foi a última série que tu estudou, tá? Percebe, então, que para eu identificar de toda a minha base de dados qual é a escolaridade desses caras, eu preciso juntar duas variáveis diferentes. Tá bem? Eu preciso olhar lá se o cara que disse que está estudando e ver qual é a série que ele está, e o cara que não está mais estudando, qual é a última série que ele estudou. Então, isso aí seria um xaropice, vai, tem que ficar fazendo essa análise. O IBGE já faz isso pronto, tá bem? Essas variáveis derivadas, ele já mostra lá qual é a escolaridade de cada indivíduo. Tá? Outra coisa que a gente vai encontrar que a gente vai chegar aqui, é a renda domiciliar per capita. Qual é o problema? É que para a renda domiciliar, ou para contar o número de pessoas que estão no domicílio, o IBGE usa, e eu acredito que com razão, ele exclui, por exemplo, se tem algum funcionário que mora no domicílio e tudo mais. Ele está preocupado só com, de fato, a família. Tá bem? Então, se tu simplesmente somar as linhas da pergunta lá de quem mora nesse domicílio, tu vai incorrer em erro, porque pode ter gente que trabalha lá, enfim, né, que está contando. E aí, então, o IBGE já toma essa precaução, já lá nas variáveis derivadas, ele já diz, olha, o número de pessoas nesse domicílio é tanto, já excluindo esses trabalhadores, por exemplo. Tá? Aqui deflatores para ver a questão de preço, porque é ao longo do trimestre, tá? E aqui está o bendito do dicionário e input, né, que a gente vai trabalhar bastante agora, que é o que explica o que é cada variável na minha base de dados e o que significa o 1, o 2, o 3 e o 4. Né, o que vai fazer com que eu leia essa base de dados. Tá? Aqui também a questão das atividades que o cara desempenha, a estrutura da ocupação, né, para identificar o que o cara trabalha, no que o cara trabalha, né? Enfim, tá bem? Bom, então tá aqui, né? Um arquivo dicionário input é o que possui o precioso, aqui o extremamente precioso dicionário, tá? Esses arquivos são em Excel e, para nós, o primordial aqui, logo no início, é identificar a posição inicial e o tamanho de cada variável. Vamos ver aqui. Tá? Isso aqui é uma foto, um print screen, do dicionário da PNAD contínua trimestral. Tá? Na primeira coluna eu tenho a posição inicial, ou seja, na base de dados, que é um TXT, quando é que ele começa a ler, por exemplo, aqui é a variável ano de referência, tá? A partir da posição 1, ele começa a ler o ano e tem o tamanho 4. Então, é 1, 2, 3 e 4. As 4 primeiras posições, da minha base de dados, se referem ao ano de referência, tá? A quinta é o trimestre, a sexta e a sétima, porque tem tamanho 2, é a UF, também assim sucessivamente. Isso aqui é fundamental para quando a gente for abrir essa base de dados no Stata, tá bem?
Então, tá aqui, ó. Deixa eu ver se aqui tá do file, tá. Posição inicial e tamanho. Olha só. O comando que eu preciso utilizar para o Stata abrir essa base de dados é o infix. Também está aqui em latim, infix, tá? Bom, vamos ver o print screen aqui, ó. Isso aqui é a mania do professor, tá? Clear e set more off, depois a gente conversa do porquê. Infix é o comando. Aí eu digo, olha, a primeira variável é a ano e ela começa no 1 e vai até o 4. A segunda é trimestre, vai do 5 até o próprio 5, porque lembra lá, ó, tem tamanho 1. A terceira é o F, começa no 6 e vai até o 7, porque tem tamanho 2. Tá bem? E assim sucessivamente. O que que acontece? Isso aqui é de um trabalho real que eu fiz, tá? O que é legal do infix? Tá? Com o infix, por exemplo, vamos dizer que o F é uma variável que não me interessa para a minha análise. Tá? Então, eu posso simplesmente ler o ano, o trimestre e pular o F. Também eu abro só o que eu de fato quero analisar. Tá? E aí eu tenho aqui o número de pessoas, enfim, anos de estudo, tem um monte de variáveis que eu pensei só o que me interessa para minha monografia, para minha análise, enfim, para o que eu estou fazendo. Tá bem? Bom, só para complementar aqui, né? Depois de usar o infix e pensar todas as variáveis que eu estou usando e indicar o tamanho delas, né? Eu digo para ele, ó, usando, que é o infix, né? Usando aqui o caminho da variável e a base de dados, que nesse caso aqui é a PNAD contínua 2020.txt. No que ele rodar esse comando aqui todo, vai abrir a base de dados só com essas variáveis aqui, tá bem? Bom, aqui é importante eu falar, eu dar um asterisco aqui enorme, tá? Que alguns de vocês provavelmente já fizeram, por exemplo, econometria, ou já passaram por outros professores, em que esse professor falou que existe um programa que chama DataZoom, que é criado pela PUC do Rio, e esse programa, DataZoom, ele abre uma janelinha, tu diz qual a PNAD que tu quer, e tu aperta OK, e ele abre tudo automático, perfeito, lindo e maravilhoso, tá? Por que eu tenho birra com o DataZoom? Duas coisas. Primeiro, que ele, computacionalmente, ele é mais cargoso, vamos dizer assim, porque ele vai abrir a base inteira, tá? Então, e aqui a PNAD, tá? O PNAD contínuo, só para um parênteses, né? Ela veio a substituir a pesquisa de emprego, né? Mensal do emprego. Então, quer dizer, a PNAD, tem muita coisa sobre emprego, e detalhes mesmo, que, cara, na maioria das pesquisas tu não vai utilizar. Então, não tem por que abrir toda essa base, sabe, ficar com o computador travando, lento e não sei o quê. Tá? Isso é uma coisa, que ela vai abrir tudo. E aí tu teria que dropar as variáveis uma a uma, enfim, não sei como é que qual que tu vai querer carregar tudo isso, né? Enfim. Isso é uma coisa. E a outra é que os nomes das variáveis, quando tu usa o DataZoom, é o nome, e aqui infelizmente não aparece, né? Mas o nome oficial pelo dicionário, por exemplo, a idade, V de variável 0001, B002 é o sexo, V003 escolaridade, V004, sabe? São nomes que tu não sabe o que é, tu precisa ir do dicionário para identificar o nome original. No DataZoom vai abrir com esses Vs, tá? Aqui, percebe quando eu uso o infix, eu ponho o nome que eu quiser, tá? Então, por exemplo, RegMet é região metropolitana. Eu, Eduardo, que abriu esse troço aqui, sei que isso aqui é região metropolitana. Tá bem? Ó, número do domicílio, painel, situação do domicílio, que vai dizer se é rural ou urbano. Eu acho que pelo infix, além de tu pegar só o que tu quer, tu também aprende o dicionário. Tá? Que em vez de tu ver o nomezinho para ver o que é, para tu saber as variáveis que tu quer analisar e tudo mais com mais calma, tu olha no dicionário e vê, olha, isso aqui é interessante, isso aqui não é, isso aqui é legal, isso aqui talvez seja, então eu vou abrir. Tá? E tu põe o nome, ó, renda habitual de todos os trabalhos. Tá? É da posição 430 a 437. Tá? São as variáveis, tu pega só o que é interessante e tu chama do nome que tu saiba o que é. E não vai ser um V423, sei lá eu qual é o número dessa variável. Tá? Te apropria mais da base de dados. Beleza? Então, é assim que eu trabalho. E eu acho que é super importante, porque isso eu falo para os meus orientandos, né?
A vida não termina lá, para quem gosta de fazer pesquisa, tudo mais, não termina na monografia, nem na dissertação, nem na tese. Então, tu criar esse hábito, se apropriar do dicionário, é fundamental para as tuas pesquisas futuras, também, para dar continuidade no teu trabalho. Tá? Então, vamos todo mundo usar Infix. Eu sei que o Gibran, ele era muito... Agora parece que eu nem sei como é que ele está usando, mas eu sei que ele era muito do DataZoom. Eu que vim de usem o Infix. Tá? Então, olha só. Depois de executem o Infix, então, para transformar em DTA, e aí é que eu posso começar a me preocupar. Então, usei o Infix, eu abri a base de dados. E agora é que eu vou para as colunas ali das inscrições. Tá bem? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Tem. Agora, depois que eu usei o Infix através da posição inicial e do tamanho, agora é que eu me preocupo, opa, o que cada variável significa, né? O que cada código ali significa, tá bem? Então, por exemplo, lá o F, né? A gente já viu isso aqui, né? 11 é Rondônia, 12 é Acre, né? Enfim, o que cada um significa? Vai ter, sei lá, o homem vai ser 1, 0 é a mulher, né? O 1 é, sei lá, nível de escolaridade analfabeto, 2 é tal coisa, tá? E aqui é importante também não perder de vista essa coluna aqui que é do período, porque a PNAD contínua, eles já pegaram e fizeram assim, ó, quando que essa variável passou a surgir, melhor dizendo, na base de dados. Então, por exemplo, todas essas aqui que são descritivas iniciais, né, elas estão desde a primeira PNAD contínua. Mas tem algumas, daqui a pouco, que seja do interesse de vocês, sei lá, eu quero para ver uma coisa específica lá de mercado de trabalho. Bom, pode ser que não esteja em todas as PNADs contínuas, né? Quer fazer uma análise ao longo do tempo, aí tem que se atentar para essa coluna que identifica o período aqui, tá bem? E aqui, né, gente, para ver o que cada coisa significa, identificar Rio Grande, não sei o que, isso é Rio Grande do Sul, melhor dizendo. E aí a questão do GEM, a aula anterior, beleza? Bom, depois de fazer a tua análise, né, de escrever o que é, se eu quero só Rio Grande do Sul, enfim, não sei o que, salva tua base de dados agora em DTA, que é o arquivo do Estado. Beleza? Bom, é que eu vou passar muito por cima, tá? A questão dos loops, né? Então, se a gente tem interesse em trabalhar com dados empilhados, o que é dados empilhados? Eu pego, sei lá, PNAD do último trimestre e vou adicionando PNADs anteriores para eu ter uma noção de como que está andando as coisas ao longo do tempo, tá? Então, uma maneira é através dos loops, tá? A gente não falou nisso nesse curso, mas para eu anexar uma base de dados, assim, né? Eu tenho uma base aberta e eu anexo uma embaixo, né? Que é empilhar as bases. O comando no stata é append, tá? Outra possibilidade é aqui, através do loop, né? Então, eu tenho as PNADs aqui de 12 até 2020. Então, para cada J, né? J de 12 até 2020, me abre cada uma das PNADs aqui, tá bem? Aqui indicando que é o J, né? Para ele abrir, ele vai abrir o 12, o 13, 14, né? Em loop, tá bem? E aí, salvo elas em separado, e aqui o clear 719, que é para limpar a base e poder abrir a outra, tá? Mas isso aqui é já passar muito breve por isso, tá? Aqui, então, eu teria salvo cada uma das bases, né? De 12 até 2020, que eu estou mandando abrir, né? Com use em TXT, tentando salvar elas separadamente, tá? No loopzinho aqui de baixo, eu estou rodando esse comando append, que vai fazer justamente o empilhamento. Também vai pegar a de 2012, eu abri a de 2012, e vou juntar com a de 13, 14, 15, 16, até a 20. Tá bem? Enfim, fica aí o registro, a questão dos loops. Tá? Eu também posso fazer o loop, né? Ao invés de usar aqui eu estou usando for each, né? Eu posso usar também, em vez de ser base de dados, usar também entre as variáveis, tá bem? Aí variáveis, né? Tem base, melhor dizendo, que o missing é um monte de 9, então eu já estou transformando aqui os monte de 9 em ponto, tá?
E eu também posso fazer por valores das variáveis, tá? Então, aqui o for values, né? Aqui é um comandinho bem simples, só para ele mostrar, para ele contar de 1 até 10, de 1 em 1, tá? Mas aqui fica, depois vocês se aprofundem nessa questão dos loops, que facilita o nosso trabalho, né? Para em vez de ficar tratando uma por uma das PNADs, né? Já, se eu vou usar várias ao longo do tempo, já faço o loopzinho lá, que ele já trata tudo de uma vez só, tá bem? E aqui um pouco dos exercícios, tá? E aqui eu me esqueci de passar esse exercício para o final, né? Antes, agora que a gente vai entrar mais na PNAD, tá bem? Ó, e aqui ficam as bases de dados, ó, trabalhar um pouquinho com a Sógica, trabalhar um pouquinho com a base de dados dos alunos, trabalhar com a RAIS de Rio Grande, né? E aqui abrindo a última PNAD contínua, tá? Bom, agora então vamos de fato, alguma dúvida, pessoal, alguma pergunta? Vamos de fato passar para a análise da PNAD contínua. Tranquilo? E aqui é só, de novo, né? Fala, Carolina. Professor, eu tenho uma dúvida que talvez, não sei, pode ser que algum aluno esteja pensando sobre isso. Por exemplo, esse comando append aí, ele lembra o comando rbind do R, que é para você empilhar, né, em linhas. E aí, ali a gente tem um infix que a gente já vai pegar a PNAD, vai ler aquela variável que a gente quer, né? Mas, se de repente eu estou lendo um banco e eu quero o banco todo, né? E, e por alguma razão, sei lá, por alguma razão, em alguma desses, tenho 2 arquivos e eu quero abrir e empilhar esses 2 arquivos. E por alguma razão tem uma, e eu vou ler todo, não vou escolher, tem uma variável que está com ordem invertida. Então, a coluna do arquivo X não corresponde igualmente à coluna do arquivo Y. Como é que a gente poderia... o status ele vai só fazer o rbind ou ele vai acusar, olha, essas colunas não são, sabe, não tem o mesmo nome, não estão na mesma ordem. Ele dá para a gente algum retorno disso, ou um erro, alguma coisa do tipo, ou ele realmente, tipo assim, empilha, e aí eu estaria empilhando coisas diferentes? Eu não sei se ficou claro. Tá, não, é importante essa tua pergunta, né? Para eu rodar o append, ficar tudo bonitinho, eu preciso que as variáveis tenham o mesmo nome, tá? Então, por exemplo, se eu quero, sei lá, sexo, o nome da variável é sexo, né? Numa base, na outra tem que ser sexo também, né? Não pode ser sexo e outra vez, 0001, sei lá eu, tá? Tem que ser os mesmos nomes. A ordem, né, do banco ali, olha, é bom checar, mas se não me falha a memória, não importa. A ordem das variáveis não importa. O que vai importar é o nome mesmo, Certo. tá? Tá. Então, E tá. Não, tá que ótimo. daí ele identifica direitinho. E aí a única coisa, Carolina, que, né, tomar muito cuidado, e a gente vai falar disso ainda hoje, mas aqui, ó, tem essa variável, o ano e o trimestre, manter essas variáveis no banco aqui, né? Porque para a gente saber de que ano e que trimestre que a gente está analisando, né? Quando a gente for juntar, porque o que acontece, né? Muitas vezes a pessoa, ano e trimestre vou usar para quê, né? Aí baixa só o sexo, não sei o quê, todas as características. E essas variáveis aqui são, na verdade, fundamentais para a gente identificar, opa, é o ano tal, trimestre tal, né? E quando for empilhar, conseguir identificar aonde que a gente está no tempo, entendeu? Sempre, eu concordo, sempre tem que ter essa variável, né, até para designar o nosso painel. A gente precisa estar, né, fazendo Isso. a fixação no tempo. E aí, professor, então agradeço esse esclarecimento, porque eu tenho um costume, particularmente, eu sempre checo quais se os nomes são iguais. Os 2 bancos, tipo, fazendo um merge, o que seja empilhando, eu sempre checo. E aí fica, então, essa dica. Obrigada. Não, isso é fundamental, isso é fundamental. Tá bem? Bom, então vamos lá, pessoal. Começando aqui a PNAD contínua propriamente dita. Então, aqui, para definir o diretório, isso aqui a gente já viu na semana passada, né? Definir o diretório, e aqui, depois, uma vez definido, eu posso simplesmente botar o use PNAD contínua amostra, que é
enfim, uma aleatoriedade lá que eu pensei de observações da PNAD contínua para a gente, né, não precisar carregar toda a PNAD para a gente fazer a nossa análise aqui, tá? Bom, se eu não definir o diretório, eu tenho que fazer a linha completa, né? Dizer o caminho do arquivo bonitinho. Tá bem? Bom, descrição dos dados da PNAD contínua. E aí que vamos partir para exemplos mesmo, tá? Então, vamos supor que você queira estudar o rendimento habitual do trabalho principal. Então, lembra lá? Eu chamo essa variável de rend, underline, habitual do trabalho principal, tá? O rendimento habitual do trabalho principal. Na base original, V4000, alguma coisa, tá? Até, agora estou me lembrando, tem o professor Vinícius, né? Logo esteja aqui, conheço, ele já sabia de cor, que é o V9002 é a idade, pelo amor de Deus. Mas, enfim, vamos lá. Então, rendimento habitual do trabalho principal, tá? A primeira coisa que a gente pode querer identificar é a média do rendimento do Brasil. Ou seja, saber quanto que ganha o trabalhador médio brasileiro, tá bem? Como que a gente viu na semana passada? Muito simples. Faz o sum, né, que é o summarize, o nome da variável, que aí vai me aparecer lá número de observações, a média, o mínimo e máximo, tá? O que acontece? É que a PNAD contínua, ela tem um desenho amostral complexo, ou seja, cada linha ali é um. Só que esse indivíduo, ele tem uma representatividade frente à população, né? Como eu mesmo já tinha comentado, a PNAD contínua, ela é tipo um mini censo, tá? Que é para saber como que a população tá indo ao longo do tempo. Então, ela, como é um mini censo, ela precisa ter uma representatividade. Eu entrevisto, sei lá, 1.000 pessoas tá, aqui, e elas representariam aí o Brasil inteiro. Então, cada uma daquelas linhas, na verdade, tem um peso, né? E aí, o que acontece é que eu preciso, quando eu faço esse tipo de análise, para saber renda média e tudo mais, né, eu preciso utilizar os tais dos pesos esse para que aí sim cada linha represente lá a quantidade de pessoas X que ela deveria e eu tenha, por exemplo, a renda média correta, tá? Bom, o que isso significa, então? A gente precisa utilizar os pesos amostrais. Na base original é o V1027 e o V1028, são as variáveis que representam os pesos da amostra, tá? Bom, como é que eu digo para o stata, olha essas variáveis aqui, eu preciso utilizar o peso, tá? Tem 4 tipos de pesos aqui que o stata consegue ler, tá? E a gente vai ver que, de fato, a gente vai usar mesmo o A-weight, tá? O peso analítico, e o peso amostral, que é o P-weight. Esse F e o I, a gente, para a PNAD contínua, né? Às vezes, esse F aqui, às vezes, é muito difícil, tá? O mais comum mesmo, para tudo que é base, é o A e o P, tá bem? Esse weight nunca se usa, tá? Agora a gente vou passar muito brevemente por cima, tá? Fazer uma breve descrição do que é cada um deles, mas para tentar ficar claro para vocês o porquê que a gente usa o A-weight para quando for ver, por exemplo, coisas como média, e o P-weight quando a gente vai fazer uma análise aí mais de regressão e tudo mais, a gente precisa usar o P-weight, tá bem? Bom, o peso de frequência, o F-weight, ele, beleza, o stata, ele diz, né, que cada observação, ou seja, cada linha representa uma observação de várias pessoas. Então, até aqui, beleza. Poderia ser o F-weight que a gente está utilizando. O grande problema é que o F-weight, ele só funciona se o peso é uma variável discreta, ou seja, aquela linha representa 2 pessoas, aquela linha representa 4, aquela linha representa 12, tá bem? Se é 2,3, 2,4, ele não funciona o F-weight, tá bem? O stata vai te dar um comandinho de erro. Como a PNAD contínua é uma amostragem complexa, né, tem sorteado em subgrupos e tudo mais,
os pesos são sempre quebrados, também nunca é um número inteiro. Então, o F-weight, dificilmente a gente utiliza, tá? Então, tem que tomar um cuidado aqui, porque às vezes umas bases diferentonas lá, que tem no Banco Mundial, por exemplo, não sei o quê, aí vai até estar indicado lá, né, que use o F-weight, também, ou que vai dizer que a frequência é um número inteiro, tá? Mas então, F-weight não se usa. O E-weight, esse aqui, eu confesso para você, nunca utilizei, até na descrição lá do manual do Stata mesmo diz que ele é um peso utilizado por programadores que precisam implementar técnicas analíticas próprias, ou seja, não é uma questão de estatística normal nossa aqui que a gente utiliza. Tá? Então, o E-weight, esse aqui não deve ser utilizado para fazer análises, essas nossas estatísticas tradicionais. Tá? O que a gente vai usar para a questão de estatística descritiva, né, como a média, é o A-weight, tá bem? Aqui tem um pouco a descrição, né? Ele vai ser utilizado para regressão quando eu tiver a formação de grupos, né? Então eu vou ter, por exemplo, aqui, ó, o grupo 1, a minha base, né, o meu browser seria isso aqui, né? Quando que esse 13,5, na verdade, é a média desses indivíduos aqui, né? Então, se tiver agrupado, ele ainda funciona para regressão, mas que não, o objetivo do curso não é esse, tá? É mais para ele se concentrar para fazer a estatística descritiva mesmo. Tá? Então, olha só, utilizar o A-weight para especificar pesos amostrais fará com que o Stata estime valores incorretos de variância e erro padrão, tá? Ou seja, vai fazer análise de regressão, não é o A-weight que tu vai utilizar. O A-weight só vai utilizar ele para estatística descritiva, como é o caso da média, que é o que a gente quer saber, qual é a média de rendimento aí do trabalhador brasileiro. Tá? Já o P-weight, então, ele que vai ser utilizado para regressões, tá bem? Aqui vou calcular direitinho de padrão, aqui vai sair tudo bonitinho, tá? Eu tenho uma tabela aqui para mais adiante, deixa eu ver aqui. Bom, aqui, então, o P-weight é para análise de regressão, tá? Aqui a gente, para vocês depois trabalharem com a base de dados, né, para identificar a diferença, né, fazer o sum renda do trabalho principal, com F-weight, aqui vai dar uma mensagem de erro, aqui com A-weight, depois com E-weight, tá? Com parênteses, tá? Essas coisas aqui, na verdade, como essas bases são muito grandes, tudo meio que converge, então vão ser valores pouca diferença, tá? Mas o mais correto, então, para ver o summarize, né, para a descrição de variáveis, é o A-weight, tá? Algumas coisas que eu posso fazer, além de simplesmente ver a renda média, né, através do sum normalmente, no normalzinho aqui, eu posso colocar o vírgula detail. O que é o detail aqui? É o detalhar. E aí ele vai me dar toda uma descrição dos, por exemplo, quanto ganha os 10% que ganham menos, né? Toda a distribuição, né? Ele vai fazer uma descrição de toda a distribuição. E eu também poderia ver, eu quero saber qual é o rendimento médio, tá? Que é a variável lá do meu banco de dados. Beleza? E aqui está bonitinho como aparece nos resultados do Estado. Então, aqui, a renda média do habitual, né, do trabalho principal. Aqui está o peso. O que é esse peso? Aqui é o número de observações, né, o número de linhas da galera que trabalha na PNAD. Tá? Isso aqui lembra que é uma PNAD e a amostra, que fui eu que aleatrizei, por isso que não tem nem 20 mil pessoas aqui. Tá? Bom, o weight é quanto que essas 19.500 pessoas, quantas pessoas elas de fato representam. Tá bem? Então, são aqui 9 milhões de pessoas. Aqui, finalmente, a renda média, que é R$ 2.338.
tá? Aqui desvio padrão, que a gente não deve confiar, e aqui o valor mínimo e máximo, tá? Aqui vendo como funciona o detail, né, para me detalhar a distribuição, tá aqui os percentis, ó, 1%, o 5, 10, o 20, né, o 50, que é a mediana, tá bem? Até aqui o valor que classifica o cara que está no 1% mais alto, né, que é aqui os 16 mil. Tá? Aqui questões de distribuição, né, variância, curtose. E aqui a mesma coisa, só que para urbano, e aqui a renda média do urbano é 2.462, e aqui a renda média do rural, que é 1.262. Eu vi que tem uma pergunta aqui. Comparando a renda em períodos diferentes, se é necessário realizar algum tipo de tratamento da variável de renda, se a implementação ou outra diferente. Então, Gabriel, sim, tá? Tem que lembrar o seguinte, né? Aqui a renda é nominal, né? A pessoa diz quanto recebia e é esse valor que a pessoa disse é que vai para a base de dados, tá? Quando tu quer olhar, por exemplo, salários ao longo do tempo, tu precisa sim trazer a valor presente e aí ter lá enfim, selecionar um deflator mais adequado, por exemplo, a renda, acredito que o IPCA, né, que é consumidor, seja talvez o mais adequado, e aí trazer esse negócio para valor presente, tá? Tem que tomar esse cuidado também, tá? Mas aí, claro, para baixar aí os dados do IPCA e tal, teria que juntar criar lá no teu do file, por exemplo, né? Se o ano é tal, multiplica por tal deflator para os salários, por exemplo, multiplica por tal deflator para dar o valor real, tá? Mas eu preciso, sim, o mais correto é trazer para valor presente, tá? Bom, então aqui uma outra maneira de eu chamar os pesos, né, que talvez seja até assim, seja mais simples, vai, em vez de eu estar chamando o peso a cada análise que eu quero, botar o P-weight, A-weight, tudo mais para cada tipo de análise, eu posso indicar os pesos, ou a utilização de pesos para esse SVY7, tá? SVY é o de survey, tá? Que é esse tipo de, que é o extrato, e o UPA, que é a tradução de PSU, tá bem? Eu não sei, parece que está travando um pouco aqui para mim. Vocês estão me escutando ou não? Sim, professor, estamos ouvindo, mas também está travando um pouquinho. Eu acho que tá para tudo pelo mau tempo. Tá. Não, eu vou seguir o jogo aqui, tá? Essas variáveis tem no banco, tá? Extrato e PSU UPA, né? Que está na base de dados lá, é a tradução de PSU. Então, eu boto aqui, ó, set, né? Que é ajuste, que é uma survey, indicar que P-weight é essa variável, o peso domiciliar 2 aqui, e aí eu digo para ele qual é o extrato e qual é a UPA, que é como é feito a amostragem complexa, né? É a unidade primária de amostragem, UPA, e o extrato é o mais de cima, enfim. Né? Tá? E aí o que acontece? Uma vez que eu ajustei esse SVY aqui, eu simplesmente faço tudo antes de cada tabela, cada regressão, cada comando, eu boto esse SVY 2 pontos, tá bem? Que daí ele já vai entender que é complexo e tudo mais, já vai me dar todas as estatísticas de maneira correta, todas as estimações de maneira correta. Tá? Aqui tenho na verdade é um livro, né, que mostra a diferença, tá? Então perceba aqui, ó, isso aqui são uma coisa do Banco Mundial lá no Moçambique, que é para vacinação de crianças, tá? Percebam que aqui no painel A, ele não usa nada, não usa P-weight, não usa extrato, não usa PSU. Aí calcula aqui a média, desvio padrão e tudo mais. No B, ele identifica qual é o P-weight, ou seja, ele usa aqui, diz para o Statopa, o P-weight, usa o peso. Percebam que, olha só, por exemplo, aqui, no painel A média de vacinação dos mais pobres, aqui é 0,54. Quando usa o peso, já é 0,53. Só de usar o peso, ele aqui corrigiu. E lembra que o P-weight, para estatística descritiva como a média, é o que a gente deve utilizar. Tá?
Aqui no painel C, ele usa o peso e o extrato. Percebe que, de novo, aqui, ó, as médias são as mesmas, só que o desvio padrão, aliás, aqui o desvio padrão nem mudou, né? Mas também não está correto, porque eu tenho que identificar, aqui no D, o mais completo, né? O P-weight, o extrato e o PSU, para ele me dar tudo bonitinho, que é a média e o desvio padrão. Tá bem? Lembra lá? Se eu não fizer o SVY, eu preciso, para a estatística descritiva, usar o A-weight e para a regressão o P-weight, tá? Se eu fizer o SVY, como está aqui, ele já sai tudo bonitinho. Então, perceba que, ó, com o P-weight aqui, ele já dá as mesmas médias do que a tabela completa. Tá bem? Bom, além de identificar a média do rendimento habitual do trabalho, nós podemos estar interessados aqui na distribuição do rendimento. Tá? Então, uma possibilidade de análise que a gente pode fazer é o seguinte, ó, quanto que o indivíduo deve receber para estar entre os 25% de maior rendimento? Como é que eu faço isso no Stata? Tem esse comandinho aqui, ó, pctile. Tá? E aqui eu estou dizendo, olha, pctile, que me quebra em percentis, tá bem? Gerando essa variável nova aqui, que é o quantis da renda, tá? Pega a renda original com o peso e me quebra ela aqui em 4, né? Em 4 percentis. Quando eu quebro em 4 percentis, né, o que é os quantis, na verdade, né, eu vou ter esses, dando tab, né, eu vou ter esses 3 valores aqui. Então, os 25% mais pobres ganham menos de R$1.000. Do 25 ao 50, ganham de 1.000 até 1.500. Dos 50, né, que é a mediana, até os 75 é de 1.500 a 2.500, e acima de 2.500, que é o que a gente quer saber, né? Quanto o indivíduo deve receber para estar entre os 25 de maior rendimento, acima de R$2.500, a pessoa está entre os 25 de maior rendimento do trabalho. Tá bem? E aí aqui eu posso utilizar esses valores para, enfim, identificar, vamos fazer essa análise aqui ou identificar quais seriam os indivíduos que estão entre cada um dos quantis aqui. Tá bem? Bom, outra possibilidade é eu fazer aqui o direto, né? Essa identificação específica de cada indivíduo, aonde que eles estão na distribuição de rendimentos. E aqui, em vez de PC-tile, eu uso X-tile. Tá? Esse X-tile é que vai me dar, para cada observação da minha amostra, quando eu quebro em 4 quantis, quem são os 25 mais pobres, quem são os de 25 a 50, quem são entre 50 e 75 e quem são os mais ricos, tá? Os 25% mais ricos. Tá bem? Então, aqui eu identifiquei no PCTA, eu identifiquei os valores. E aqui eu identifico exatamente cada uma das pessoas. Tá bem? Cada uma dos indivíduos da minha amostra. Tá bem? E aí, claro, observação aqui, né? Para quem é missing, ou seja, para quem não trabalha, não entrou aqui na base, né? Isso faz parte do comando, né? Quem não trabalha, não, é só quem tem aqui valores positivos, vai para renda habitual do trabalho principal. Tá bem? Pegaram a diferença aqui? Aqui eu já identifico cada indivíduo por quantia da renda. Bom, e aí como é que eu identifico os domicílios? Como eu já tinha até mencionado, esse arquivinho lá dentro do próprio site do BZE, chaves PNAD contínua, vai ter, olha aqui, ó, a chave de domicílio é composta pelas variáveis UPA, V1008, V10 e 14, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agrupar, literalmente, agrupar essas 3 variáveis aqui, que vão me permitir identificar quais são os indivíduos que pertencem a um determinado domicílio, tá? Como é que eu agrupo essas variáveis? Através do comando group. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Egen, lembra lá que quando eu quero gerar uma coisa que eu uso funçãozinha aqui, eu preciso do E na frente. ID, que é só para dizer que é a ID, né, do identificador, é a variável identificadora, e ele vai me agrupar, group, as variáveis que são essa aqui, né? A UPA, V1008, V1014, só que ó,
eu chamei aqui de painel e número do domicílio, tá? A B1008 e 1014. Tá? E aqui, como eu até já tinha salientado, né, com a pergunta lá da Carolina Magna, é importante que eu use também a variável ano e trimestre, caso eu esteja com as variáveis, com a base, melhor dizendo, empilhada, eu vou identificar os domicílios de cada ano e trimestre separadamente. Eu acho que travou mesmo. Então, estão me escutando? Eu estou escutando agora, mas se for possível o senhor repetir, eu lhe agradeço, porque a gente não conseguiu entender bem. Tá. Não, então, aqui, né? Como é que as chaves da PNAD contínua que permitem que eu identifique o domicílio, tá? Eu preciso agrupar essas três variáveis aqui para identificar o domicílio. É a UPA, V1008 e V1014. Então, tá aqui. Como é que eu agrupo as variáveis? Comando group, UPA, e aqui seria a variável 1008, que eu chamei, aliás, 1008 eu chamei de número do domicílio, e a V1014 eu chamei de painel, tá? Mas isso aqui é o comando group. Eu adicionei o ano e o trimestre, porque caso as variáveis estejam empilhadas, as PNADs estejam empilhadas, ele vai me identificar bonitinho qual é os domicílios para cada ano e trimestre, tá bem? Caso esteja empilhado. Tá bem? Então, group é essa funçãozinha que agrupa essas variáveis todas aqui. E aí eu chamei de ID, né, de ID, lembra que tem que ter o E aqui na frente, para quando eu chamo essas funçãozinhas tipo group, eu chamei de ID essa variável que vai identificar, né, ID de ID, né, de identificador, que vai identificar os domicílios, tá? Aqui eu tenho uma foto, fica melhor. Aqui, então, está no meu browser, tá bem? A ID vai identificar, então, linhas que vivem no mesmo domicílio. Então, essa linha 2 e a 3 vivem no mesmo domicílio. Aqui, a linha 4 e 5 vivem no outro domicílio. Tá bem? Aqui no 11, ó, essas linhas, a 13 e a 14, vivem no mesmo domicílio. E eu já vou dizer uma coisa. Lembram que essa base de dados foi gerada por mim, porque eu sorteei aleatoriamente, eu nem lembro, 1% ou 10% da PNAD para ficar mais fácil, mais ágil da gente mexer na base de dados, tá? Por isso é que está meio esquisito aqui, só tem 2 pessoas em cada domicílio, tá bem? É porque está aleatorizado esse troço, tá? Mas é através dessa grupo, então gerou essa ID aqui que vai identificar, vai ter o mesmo valor para pessoas que são do mesmo domicílio. Tá bem? Bom, o que mais? Podemos ir mais além, né? A gente pode estar interessado em identificar os indivíduos, né, em domicílios que possuem crianças com até 10 anos de idade. Como é que eu identifico os domicílios que têm crianças até 10 anos? Primeira coisa, gera uma variável que identifica as crianças, tá bem? Criança 10 igual a 1, se a idade é menor ou igual a 10, tá bem? Que é as crianças até 10 anos. Tranquilo? Então, eu vou gerar uma coluna que vai chamar criança 10, que vai ser 1, se for uma criança até 10 anos, e missing, no caso contrário, tá bem? Então, o resto é missing, né? Por que é fundamental que eu use missing? Porque aqui eu vou gerar uma nova ID, que é o domicílio com criança, que vai ser a média do criança 10, tá? Agora a gente vai ver, tá? Lembra lá o by sort, a gente já viu isso aqui. By sort ID, ou seja, ordena os domicílios, né? Os códigos dos domicílios. E aí, por código do domicílio, que é a ID, gera esse ID criança que vai identificar quem tem os domicílios que tem criança, tá? Vamos ver aqui no browser, olha só. Aqui eu tenho a ID que identifica os domicílios, beleza? Aqui o criança 10 é se o indivíduo, né, se essa linha tem até 10 anos de idade. Então aqui estão as crianças, né? 1, aqui vai ter criança. E missing em caso contrário, tá?
No que eu fizer o min, esse min da criança, lembra que é a média para o mesmo domicílio aqui. Média de 1 é o 1 mesmo, tá? Então, o que aconteceu? Aqui eu consegui identificar duas crianças, nesse domicílio 51, eu tenho duas crianças, e apareceu esse 1 aqui, que provavelmente aqui seja o responsável por essas crianças, tá bem? E aí, de novo, né, pessoal? O domicílio 48, 54, ele só tem uma criança, tá? Mas é por causa dessa aleatoriedade, tal, que eu fiz, tá? Não é que existem no Brasil crianças de menores de 10 anos que são chefes de domicílio, tá? Isso é pela aleatoriedade, tá? Mas aqui eu consegui identificar bem, um domicílio com duas crianças, e aqui provavelmente o seu responsável. Tá? E aí o que aconteceu? Ficou essa ID criança, ficou 1 para todos os indivíduos que vivem em domicílios com crianças. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido. Aí eu posso fazer aqui, perguntas traiçoeiras do professor. Né? Qual é a média de anos de estudo dos domicílios que possuem crianças de até 10 anos de idade? E qual é a média dos que não têm? E é aquele negócio, para fazer a média de anos de estudos, eu tenho que fazer o sum dos anos de estudo, né? Da variável anos de estudo. Só que aí eu vou fazer aqui, para identificar os que possuem criança com até 10 anos, é if id criança igual a 1, e os que não têm é if id criança igual a ponto, né? Que é os que não têm criança. Tá bem? Espero que vocês tenham compreendido aí essa questão das lógicas, aí como é que eu faço, né? A descrição das variáveis de escolaridade e tudo mais. Tá? Opa. Fala, Carolina. Professor, o senhor podia explicar, talvez alguém aqui tenha ficado com alguma dúvida nesse sentido, não sei, por que aí a gente, nesse tipo, assim, a gente não está contando duas vezes? Por exemplo, tem um 51, né, e ele aparece duas vezes, o 1 e o 1, né, mas isso daí está por ano, para identificar, tipo assim, que eu não estou com duas entradas, e aí duplicando, aumentando por conta do número de observações, né? Então, eu somo, divido pelo N, aí o N ali não vai ser a questão do ID, ele vai considerar o ID como único, entendeu? É por 51. Então, 51 ele está aparecendo uma vez ou 3 vezes, para ficar mais claro a raiz do comando para o pessoal. Conseguiu visualizar meu questionamento? Mais ou menos, mas eu vou tentar explicar, vamos ver se eu consigo, tá? Então, olha só, vamos voltar aqui para trás. Bom, como é que a questão é a seguinte: como que eu identifico, né, os indivíduos, ou seja, as famílias todas que vivem em domicílios onde tem crianças de até 10 anos, tá? Então, essa é a minha questão. Eu quero identificar todas as pessoas que moram com crianças de até 10 anos, beleza? Como é que eu faço isso? O primeiro passo é identificar as crianças de até 10 anos. Então, é gerar essa variável que identifica as crianças de até 10 anos. Tá? Então, é 1 se a criança tiver até 10 anos e 0 caso contrário. Se tem mais de 10, não classifica aqui, vira miss. Aí, para eu criar essa variável identificadora dos domicílios com crianças, eu tenho que usar, bom, o by sort que a gente já viu na semana passada, né? Ordena lá a variável ID, que é o dos domicílios, tá? E aí eu gero essa ID criança, que é o domicílio com criança, que é a média da variável que identifica crianças, tá? Então, acho que aqui fica melhor, né? Eu tenho a variável que identifica crianças aqui. Como eu digitei by sort ID, ou seja, por número classificatório do domicílio, me faz a média da variável criança. Tá? Então, ou seja, por ID, bom, 47 ele fez a média da variável criança. Como não tinha criança, ficou missing também. No 48, tinha criança. Então, quando ele criou a média da variável criança, ficou 1 também. Tá? Lembra que é 1 se for criança e missing caso contrário. Aqui no domicílio 51, tem 3 indivíduos, 2 são crianças. Tá bem? Quando eu crio a média dessa variável aqui, a de criança por domicílio, esta linha de cima fica 1 também. Por que fica 1?
Porque a média de uns é 1. Tá bem? Eu tenho 2 indivíduos cujo valor é 1. Então, a média desses valores é 1 também. Aí, todos os indivíduos desse domicílio vão receber o número 1. Eu não sei se eu consegui ser claro, tá? Mas Eu acredito que sim. basicamente, Eu acredito que sim. é só... Estou até escrevendo, frisando aqui para eles essa identificação. Por quê? Porque a gente tem um sorte, mas tem ali o grupo, né? O grupo do ID. E aí, Isso, exatamente. isso, é que é para frisar essa questão do comando. Porque aqui vai calhar isso daí, né? Vai calhar porque a gente tem 3 indivíduos no 51. Mas tem que tomar cuidado com o banco de dados que está utilizando para saber o que cada linha se refere, para não estar, por exemplo, imputando, né, um N a mais, alguma coisa do tipo, pelo tamanho do agrupamento. Então, para identificar bem o comando. Não, primeiro eu preciso identificar corretamente os domicílios para conseguir identificar quais domicílios têm crianças. Tá? E aí lembram lá, né? O domicílio eu consigo classificar através da própria PNAD, me diz, ó, a variável tal e tal é as que tu usa para identificar domicílio, tá bem? Aí, a partir desse ID, que é a base, né, que identifica o domicílio, eu consigo, vamos diferenciar quais os que têm crianças, quais os que não têm, né? Eu poderia, por exemplo, já usei em vários trabalhos, quais os domicílios que têm indivíduo com nível superior de escolaridade, né? Então, é através desse joguinho, das médias, né? Porque o comando da média, ele, como esse aqui é missing, ele pula esse missing e faz a média de uns aqui, né? A média de uns é 1, tá bem? Aí eu consigo identificar aqui todos os indivíduos de um domicílio que tem crianças, tá bem? Não, tem que tomar bastante cuidado com isso aí, tá? Bom, nossa, já tenho 15 minutos, vamos lá. Renda domiciliar per capita. Podemos estar interessados também em obter, né, qual é a renda domiciliar per capita, tá? Como é que eu posso calcular a renda domiciliar per capita? Eu tenho que por domicílio, né? ID é o domicílio, por domicílio. Eu uso essa funçãozinha total aqui que soma toda essa variável renda habitual de todos os trabalhos, tá? Então, ao somar, né, fazer o total da renda habitual de todos os trabalhos por domicílio, eu vou ter a soma, né, o quanto que aquele domicílio recebe de rendimentos, tá bem? Depois que eu peguei a renda total de cada domicílio, eu divido pelo número de pessoas, tá? E aí eu tenho o per capita, beleza? E aí eu já tinha comentado, ó, número de pessoas no domicílio tem um asterisco. Por quê? Porque o IBGE utiliza aqui, ó, exclusive as pessoas cuja condição no domicílio era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico, tá? E aí tem lá nas variáveis derivadas o número de pessoas já corretinho, que corrige para esses, que já elimina, não considera esses pensionistas, empregados domésticos e afins, tá? Essa variável eu chamei lá dos derivados, tem lá no dicionário, tem que olhar lá no final que aparece. Eu chamei essa variável de num de pessoas dom, né? Número de pessoas no domicílio, tá? No que eu dividi a renda total, que é essa aqui que eu somei, né, por domicílio, pelo número de pessoas, eu vou ter a renda total per capita, e aí para eu saber o quanto que os indivíduos recebem, né, de média, eu faço o sum com o AW, aqui usando a ponderação, tá, o peso analítico. Tá bem? Pegaram a ideia aqui de como que funciona? Olha aqui, ó, tá aqui o comandinho, ó. Aqui gerou a renda total, depois pegou a renda total, dividiu pelo número de pessoas e fiz o summarize. No que eu fiz o summarize, a renda média per capita do brasileiro, aqui para essa amostra, R$ 462,69. Tá bem? Ó, aqui os domicílios, ó, varia entre receber 0 e até 36 mil. Tá? Pegaram a ideia aqui, pessoal, da renda per capita. Bom,
que mais? Eu posso fazer especificamente, ó, o SAM, renda per capita, né? Total per capita, específico para o Rio Grande do Sul. Quando eu faço específico para o Rio Grande do Sul, a média, ó, nós estamos recebendo bem, ó, R$611 per capita, recebendo bem em termos, né? Comparado com o Brasil inteiro. Tá bem? Para ver específico Rio Grande do Sul, eu tenho que digitar esse comando, o if, né? O CUF é igual a 43. Por que é 43? Porque lá na base no dicionário me diz, ó, Rio Grande do Sul é o código 43. Tá bem? Eu poderia também tentar analisar todos os UFs para identificar, né, quais que recebem mais, quais que menos, né, quais que recebem não, desculpa, quais têm a renda domiciliar per capita mais alta ou mais baixa, tá? E aí eu monto esse comando table, tá? Então eu faço a tabela do UF, onde eu quero a estatística, é a média da renda total per capita. Estão conseguindo acompanhar? Esse comando table, ele monta tabelas, tá bem? Eu estou montando a tabela do UF, que é a unidade da federação, usando o peso, claro, né? Preciso dizer que é um peso complexo aqui. E esse vírgula, né? Stat é de estatística. E aí eu digo para o Stata qual a estatística que eu quero que ele me mostre. Bom, a estatística que eu quero que ele me mostre é a média da renda total per capita, tá bem? E aí aqui, para cada linha, eu vou ter a renda domiciliar per capita média de cada unidade da federação. Tá? Aqui eu acabei não botando todos, ó, mas 11 é código de, acho que é norte, eu não sei se confundo se é norte ou nordeste, eu acho que é norte. E aí o 3 aqui é sudeste, tá bem? Ó, São Paulo é 35 aqui, ó. E aí os 40 somos nós do sul aqui, né? Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Tá? E aqui nós somos o 611, né? Recebemos menos que São Paulo, é o segundo maior aqui, pelo menos dessa listinha aqui de renda domiciliar per capita. Tá? Vocês podem usar outros tipos de estatística que não a média, só dar o help table, a gente falou lá semana passada, o help, ele é bem útil, assim, aparece uma janelinha com table, e aí tu consegue digitar ver ali quais os comandos, quais as possibilidades que eu tenho quando eu utilizo esse comando, o comando table, tá bem? Que estatística que eu posso analisar. Tá bem? Bom, aqui eu vi que o Thiago tá escrevendo, mas, pessoal, alguma dúvida? Vocês estão conseguindo acompanhar? Não sei porque estava travando, vocês estão conseguindo acompanhar aqui o que eu estou querendo mostrar para vocês, não? Dessas estatísticas aqui? Sim, dá para acompanhar. Ah, tá. Não, ótimo. Obrigado, Rafael. E aqui, pessoal, meio que já indo para os finalmente aqui, a gente pode também estar interessado em calcular a desigualdade, né? E aí a desigualdade, o índice mais conhecido é o índice de Gini, também. Como eu faltam 10 minutos só, aqui está a fórmula do índice de Gini, tá? Eu tenho uma linha de igualdade perfeita, e aqui é o que a gente chama de curva de Lorenz, é o percentual da população com proporção da renda, aqui, né? Ele vai preenchendo os dados reais, e é justamente o quanto desse A ele representa em termos dessa área, desse triângulo, é o que vai me dar o tamanho da minha desigualdade, tá? O índice de Gini. Que também pode ser calculado através dessa fórmula aqui, que é hipercomplexa. Essa fórmula, ela pode ser digitada no Stata, tá? E aí fazer na mão mesmo, percebam como é complexo isso aqui. Pega as variáveis aqui, pega as rendas, faz um monte de continha aqui para chegar lá no cálculo do Gini, ou, de maneira muito mais simples, eu posso utilizar programas pré-pontos, tá? E aqui, para cálculo do Gini, tem 500 programas que fazem isso, tá? Um deles é esse INEC-DECO, tá? Isso é uma funçãozinha pronta que eu consigo INEC-DECO Gini e ele me calcula o Gini sem precisar digitar aquele monte de coisa e tudo mais, tá? Como é que eu... Só que percebe o seguinte, né? É um programa pré-pronto que eu preciso adicionar no meu Stata. Que comando que eu preciso para fazer isso? Bom, primeiro é encontrar o INEC-DECO, né? O find it INEC-DECO. Aí eu vou digitar isso.
ele vai aparecer aqui um monte de coisa que calcula Gini, um monte de coisa de desigualdade. Eu preciso achar o Ineco-Deco, tá? Tá aqui nesse link, eu clico, no que eu clicar vai aparecer aqui a descrição do que é e tal, e aqui eu clique aqui para instalar, tá bem? No que eu clicar aqui para instalar, ele instala, é super rápido, em segundos. O programa já vai estar no meu Stata, incorporado no Stata, e aí tudo que eu tenho que fazer é digitar INEC-DECO, a renda total per capita, que é a variável que eu criei, utilizar o peso e indicar para ele aqui que a renda maior que zero, tá? Só existem algumas pessoas que clicam, usam maior que zero, mas aqui para o cálculo mais correto é maior que zero. E aqui sai um monte de informações, ó, o percentil 90 dividido pelo percentil 10, né? Um monte de indicadores de pobreza bacanas, mas aqui que está o Gini automaticamente sai, né? O ponto 57882, tá bem? Esses tipos de funções pré-prontas, tem um monte, né? Super comum, principalmente com a tipo de análise, desigualdade e tudo mais, a gente sempre precisa tá baixando esses arquivos, tá bem? Anexando no Stata, tá? E aqui, pessoal, consegui terminar no tempo. Aqui as referências, como sempre, tá? Eu acabei me fugir, devia ter colocado meu e-mail aqui, eu vou escrever no bate-papo. Para caso vocês queiram me contatar por algum motivo, tenham dúvidas, tá bem? É o etilmon@gmail.com, tá? O meu sobrenome é 2 L's e 2 N's. Estou sempre à disposição, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco a aula. Eu acho que com os exercícios aí vão conseguir reforçar alguma coisa, tá? Vão ficar craques no estado. Esse é o pontapé inicial. Como eu tinha dito, a ideia aqui é o tratamento de dados, fazer uma análise e tudo mais, que isso é a parte de baixo do iceberg lá, né? Os trabalhos lá, as regressões e tudo mais, é só a pontinha. Então, aqui a gente tentei passar um pouco para vocês da minha experiência, enfim, né? Com esse trabalho sujo, de tratamento de base de dados e tudo mais. Espero que vocês tenham curtido e aprendido um pouquinho, né? Tá? Vou ficar aqui aberto aí os questionamentos de vocês, enfim, né? Sintam-se à vontade aí para perguntar as dúvidas que vocês tiverem. Tá? Muito obrigado. Vou botar aqui na capa. Professor, o senhor poderia reforçar qual é o exercício que eles precisam fazer? E nós vamos reforçar da parte do Econobytes o aspecto operacional do envio. Então, pessoal, o exercício na aula passada tem alguns, tá? É bem de usar a tab ali, aquelas coisas mais tranquilas. E aqui eu acabei deixando no meio da aula, né? Mas tem ali uns 4 exercícios para vocês abrirem as bases de dados lá da RAIS, não sei o que, e calcular algumas estatísticas, tá? Mas é basicamente isso. Os arquivos, Carolina, eu enviei faz pouco para o e-mail do Econobyte, tá bem? Que eles vão precisar, que são as bases de dados que eu usei aqui, na verdade, né? Que é a da RAIS grande, enfim, essas operários de contínua amostra, né? Para identificar os domicílios, enfim. Isso eu encaminhei para vocês, é bom repassar para eles poderem também fazer. Já foi feito isso, professor. Eles já receberam o material da aula 2, nós encaminhamos por e-mail durante a sua apresentação, até porque tinham os slides da aula de hoje, caso eles quisessem também, né, ir acompanhando com os slides. Então, nós fizemos esse envio. Então, os exercícios estão no slide ali, tá no meio ali. Da outra eu tomei cuidado de deixar para o fim, dessa vez que eu fui boca aberta, deixei no meio. Então, pessoal, só frisando aqui como é que vai ser feito esse envio, tá? Nós vamos, depois aqui do encontro, nós vamos mandar um e-mail colocando a data limite, né, para ficar registrada ali no e-mail, para que todos recebam, né, a data limite da entrega da atividade, tá bom? E aí vocês vão nos encaminhar as atividades de vocês. Nós temos uma equipe, né, que vai fazer a verificação. O professor vai nos passar um espelho, enfim, a gente vai fazer a verificação. E aí, como o nosso diretor do administrativo financeiro, Gênesis, que está coordenando, já informou para vocês,
Aí tem um critério da certificação, né, que a gente está todo o tempo informando vocês, tá? Mas vocês vão receber, após o encontro de hoje, um e-mail, muito provavelmente pela parte da tarde, tá bom? Porque agora vai terminar meio-dia, provavelmente pela parte da tarde vocês já vão receber esse e-mail com esses direcionamentos. Podem ficar tranquilos, tá? E, com certeza, tendo dúvidas também na execução desse material, vão ter os vídeos. A gente vai disponibilizar agora pela parte da tarde os 2 vídeos no nosso canal do YouTube. E aí vocês podem parar, rever, né, e tudo e tal, cada ponto ali, porque o professor, como colocou aqui a Márcia, acho que foi a Márcia, professor, ela falou bem assim: obrigada pela aula, professor, foi muito didático, foi 100% didático, excelente, e dá para a gente rever, né, esse material e aprender, tá? O Ed também, muito boa aula, obrigada, professor. Aí, Camila, sim, são esses os exercícios da aula 2, tá bom? Que estão aqui no meio do slide, igual o professor comentou. Mas, pessoal, eu queria perguntar a vocês, são 11h56, vocês não ficaram com dúvidas aí, não tem nada específico do material, o professor está aqui disponível, né? Não tem, tipo assim, às vezes pode pensar uma pergunta simples e tal, mas aproveita o momento aqui, se vocês têm dúvida, vamos fazer uma sessão aqui, né, de esclarecimentos. Fiquem à vontade aí para escreverem. Eu acho que assim, né? Eu, primeiro, eu agradeço demais aqui os comentários. É que a gente fica inseguro, né? Porque como eu estou aqui na minha sala aqui falando, às vezes a gente não tem a noção se vocês estão captando tudo, né? Mas acho que até um pouco do que a gente falou também da outra vez, Carolina, as dúvidas acabam que vão surgindo com o fuçar, né? Quando for fazer os exercícios, quando tiverem que abrir a base, calcular eles mesmos, né? Aí que vai surgir mais coisas. E aí, por isso que eu coloquei meu e-mail aqui, eu sempre estou à disposição para contribuir com os trabalhos de vocês, né? E o que eu puder, né? Claro, e souber, a gente está sempre à disposição. Mas é isso, aqui eu tentei mostrar um pouco da minha experiência, né? Trabalhando com essas bases de dados. Eu trabalhei um tempinho, né, com esse tipo de análise, né? A gente fazia os relatórios socioeconômicos, fazia uma série de relatórios aí para o governo do estado. E, enfim, aqui eu meio que tentei compilar um pouco né, enxugar em 2 horas no tempo de expertise. Acho que às vezes pode parecer muita coisa, mas quando vocês começarem a trabalhar, vão ver que não é tão complexo assim, né? Vão ver que o bicho não é tão de 7 cabeças. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado mesmo por ter comparecido, por ter assistido, né? A gente escrevendo. Artigo assim, mais grande. Como o curso é mais forte. Olha, Camila, a questão do erro padrão ser tão alto, isso é esquisito, né? É esquisito isso aí. Aí teria que ver direitinho o que tu está trabalhando, o que tu está conseguir analisar com mais calma, né? É que assim, o meu, já falando, né, pelo menos a minha base aqui não toma muito a minha base como normal, porque eu aleatorizei, eu acho que eu peguei 1% da penalidade contínua e eu sorteei, entendeu? Eu aleatorizei e sorteei para tornar a base bem menor, para todo mundo conseguir baixar todo tipo de cor, né? Para conseguir fazer análise e tal. Por isso que ficou ali aqueles domicílio meio esquisito, chefe de domicílio é uma criança com menos de 10 anos. Mas enfim, né? É a maneira que eu encontrei para facilitar o aprendizado de vocês, tá bem? A Thalita já foi. Obrigado, Thalita. Obrigado, seleções. Um ou dois trabalhos assim, pois é. Valeu, Anderson. Certo, muito obrigado pelas aulas. Valeu. Pois isso aí teria que ver caso a caso, né? Mas é esquisito, né? O padrão ser tão alto. Não era para ser, porque a amostra é enorme, né? Apesar de ser um mini censo, a amostra é bastante grande. Certo, valeu, pessoal. James, até mais. O Anderson já está pedindo modelos aqui, quem sabe no futuro, Anderson. Tá? Valeu demais, bom final de semana a todos. Tá? Espero ter contribuído aí com o aprendizado de vocês. Tá?
Bom final de semana. Tchau, Até pessoal. mais. Até mais. Obrigada, professor. Até mais.